Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Já vai largando o seu like, like, mas eu não gosto de você, não gosto do vídeo, não tem problema não, lança o dislike, também tá valendo, essa avaliação é super positiva, porque a gente vai entendendo o que você gosta, o que você não gosta, porque aqui é lugar de fanático vascaíno para você se inscrever, se inscreva no canal e compartilha com a galera, porque como eu sempre digo, nós vamos transformar esse canal na maior comunidade vascaína no YouTube. Eu acredito e tenho certeza que você também. Já vai largando o seu comentário aí, porque você viu que o tema desse vídeo ele é polêmico. Ele trata de um assunto chamado grandeza. Como assim, Azevedo? Se liga. Tá aí, você leu, né, um trecho da opinião do Fábio Sormani, jornalista dos canais ESPN. Até pouco tempo estávamos juntos nos canais Fox Sports. Sormani é um cara de uma opinião muito forte, né, de um conhecimento muito grande. Às vezes divergíamos, o que faz parte da vida. Como vou divergir dele nessa opinião? Até porque falar em grandeza existe uma série de fatores que você precisa levar em consideração. O que determina um clube ser grande? História, títulos, ídolos, patrimônio, últimas conquistas. Então, em parte com o que o Sormani falou ali ainda há pouco, aquele trecho que está selecionado, eu concordo. Qual é a parte que eu concordo? O Atlético Paranaense já fazer parte da elite do futebol brasileiro, e faz. Com certeza faz. E eu vou usar um recorte do tempo para que a gente possa analisar e avaliar o tema levantado. Vamos pegar os últimos 20 anos. A Arena da Baixada já existe há muito tempo, o estádio do Atlético Paranaense, que foi sendo modificado até chegar nessa estrutura, foi disputada a Copa do Mundo lá, investimento foi feito, teto retrátil, como disse Sormani e tal, muito moderno, perfeito. Mas eu vou além. O Atlético Paranaense ele é administrado de uma forma muito parecida, em um aspecto, com o que o Vasco foi nos últimos anos. Ter uma pessoa que se acha o dono do clube. Só que a diferença do Atlético para o Vasco nesse modelo de gestão é que profissionalizou e cresceu. O Vasco encurtou e perdeu espaço. Transforma o Atlético maior do que o Vasco? Claro que não. Claro que não. Aí nós vamos analisar a história dos dois. O Vasco tem 4 títulos brasileiros, o Atlético tem 1. O Fluminense, também citado, tem 4 títulos brasileiros, o Atlético tem 1. Ah, mas nos últimos anos o Atlético ganhou uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, um brasileiro, vice da Libertadores, vice da Copa do Brasil, perfeito. O Fluminense ganhou 2 títulos brasileiros também, foi vice sul-americano, vice da Libertadores. Ah, mas não tem um estádio. Então, assim, em cada momento a gente vai pegar um tema para poder debater. Ah, o Vasco foi rebaixado 4 vezes nesse período. Ok. Mas não vai diminuir a sua história, não vai rasgar tudo que a gente já conhece do Vasco da Gama. Se não, vejamos, o Vasco tem um estádio desde a década de 20. Quando o Vasco, aí vale para quem não conhece a história, e aí peço a você, inclusive, que compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente que não conhece a história do Vasco, ou finge não conhecer, porque é mais fácil, mais cômodo, né? Você não conhece, ou eu conheço e finge que não conheço, e falo, ataco, porque é muito mais valente nesse momento eu pegar um clube que está machucado, está doente por administrações ridículas nos últimos anos e eu vou lá e dou porrada. Isso chama-se covardia. Mas vamos lá. Qual clube? Eu não vou pegar no mundo não, tá? Para facilitar o raciocínio de quem está assistindo esse vídeo também e que não conhece a história ou finge não conhecer. Qual clube no Brasil enfrentou a sociedade hipócrita, covarde e até certo ponto cruel, que impedia que pobres e negros jogassem o futebol?
Só o Vasco? Ok. Qual clube de futebol do Brasil estava sendo impedido de disputar a primeira divisão do seu estado porque não tinha um estádio? Tempo para você. Ah, o Vasco. Ok. Quer mais exemplos? Bom, vou parar nesses dois históricos. Vamos entrar em campo então? Ah, só um parêntese. Isso tudo foi construído com o dinheiro dos seus sócios, dos amantes do Vasco da Gama. Não teve iniciativa privada, não teve governo federal. Sentiu a diferença? Vamos lá. O Vasco construiu seu estádio, que foi o maior da América Latina durante muitos anos, até a construção do Monumental de Nunes, depois o Maracanã. Até hoje tem estádio. Único no Rio de Janeiro que tem estádio. Ah, mas você vai se vangloriar. Tem estádio. 21 de abril de 1927, fundação do Vasco da Gama, do seu estádio. O Vasco é de 1898, 20 de agosto. Bom, vamos entrar em campo? Quem é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro? Pode juntar todas as edições. Roberto Dinamite, 190 gols. Segundo, Romário. Terceiro, Edmundo. Os três foram criados aonde? Então, o Vasco faz um trabalho de base muito forte. Vamos olhar o atual cenário? Felipe Coutinho joga onde? Barcelona, formado no Vasco. Paulinho joga onde? Bayer Leverkusen, Bundesliga, uma das principais ligas do futebol europeu, formado no Vasco. O Douglas está jogando aonde? Em Premier League? Ah, formado no Vasco. Alanzinho, Premier League também, formado no Vasco. Querem mais exemplos? Exemplos atuais. Não vou nem olhar lá atrás. Se olhar lá atrás, então é sacanagem, né? Romário eleito o melhor do mundo, cria do Vasco. Edmundo, que não foi o melhor do mundo porque jogava no Brasil em 97, cria do Vasco. Vamos olhar mais lá atrás? Precisa olhar? Gente, eu acho que a história e a grandeza de um clube, elas têm que andar juntas. O fato do Vasco ter sido rebaixado 4 vezes não vai rasgar a sua história linda, de vitória, de luta contra o preconceito, luta contra paradigmas criados, luta contra uma sociedade hipócrita, sem vergonha à época, que excluía o negro, e o Vasco abriu as portas. O Fluminense, por exemplo, jogava o pó de arroz para que o negro ficasse branco e entrasse em campo. Era da época. Único clube no Rio de Janeiro a ter estádio. Precisa passar por uma reforma? Claro. Um estádio de 1927, 21 de abril de 1927, como não vai passar por uma reforma? Claro, mas tem estádio. Então, compreendo a leitura feita pelo Sormani em relação à entrada do Atlético Paranaense naquele seleto hall dos 12 grandes do futebol brasileiro, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 de BH e 2 do Rio Grande do Sul. Clube dos 13 vira com a entrada do Atlético Paranaense? Sim, pode virar. Uma administração que eu não gosto do modelo, mas ela tem um fundo profissional, um cunho profissional muito forte, que faltou ao Vasco quando tinha essa mão de ferro, de dono do clube. Fez o patrimônio crescer demais, um estádio belíssimo, o mais bonito que eu já fui. Eu não fui ainda, por exemplo, ao novo Allianz Parque, ao novo Beira-Rio, mas dos que eu já fui, é o mais bonito. Já era na primeira reforma e agora ficou, e eu fui depois também. Com uma história recente muito rica de títulos, mas com ídolos que são regionais. Ídolos de Vasco, Botafogo e Fluminense citados nessa opinião do Sormani são ídolos mundiais. Garrincha no Botafogo, Roberto Dinamite, Romário Edmundo no Vasco, Nilton Santos, Zagallo no Botafogo, Rivelino, Paulo César Caju, Gerson Canhotinha no Fluminense. Então, assim, concordo em parte que o Atlético Paranaense pode ser inserido, mas que hoje ele é maior, não, ele pode estar conquistando mais do que esses times, mesmo assim com o Fluminense está rivaliza, mas com esses outros 3 times citados pelo Sormani. Agora que ele é maior, talvez, tenha que passar mais 50 anos e conquistar tudo que esses clubes conquistaram, para aí sim o Atlético Paranaense ser maior. Mas não impede dele estar entre os maiores do futebol brasileiro. Qual é a sua opinião? Deixe seu like, se não deixou, deixa seu like, comenta aqui e, claro, compartilha, porque você sabe, aqui é tudo nosso. E o pai hoje veio com a camisa diferente, ó. Jogou onde, fera?
Ah, eu jogo com a camisa do Vasco sempre aqui, ó. A 10 do pai. É tudo nosso. Até a próxima.